Paz, irmãos, glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a esse Cristo que é exaltado entre as nações, e nós vamos ver que todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar o nome do Senhor. Amém? Está uma palavra queimando no meu coração, eu queria compartilhar com vocês sobre agradar a quem? É o tema que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou ler o trecho de 1 Samuel, capítulo 13, vou ler alguns versículos, a partir do versículo 11, sobre a questão de Saul. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. Samuel perguntou para Saul: "Que fizeste?" Respondeu Saul: "Vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu, Samuel, não vinha nos dias aprazados, nos dias que for marcado, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado, presta atenção, irmãos, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos." O que Saul disse para Samuel? Ele falou muito claro: disse comigo. O que me vê aqui, Saul, ele tinha uma promessa. Saul foi levantado como um rei, Saul foi levantado como um guerreiro, estava conduzindo a nação de Israel. Saul tinha o profeta Samuel como aquele que praticamente agenciava, aquele que mostrava, ele era o olheiro, né? Ele era o que apontava o processo. Mas Saul tinha um problema, está muito claro aqui, no versículo 12. Disse comigo. Saul, ele olhava para si mesmo, Saul olhava para uma situação do próprio coração. E ele, vendo que o povo estava se dispersando e tal, ele queria agradar a quem? A pergunta que Deus fez no meu coração: a quem Saul queria agradar? A quem Saul queria agradar? Ele queria agradar o povo, ele queria agradar a Deus. A quem Saul queria agradar? Ele queria agradar o próprio coração, porque ele está dizendo assim: eu disse comigo. E olha que interessante, o povo viu essa atitude de Saul e ainda via que realmente que Saul era um guerreiro, que Saul era rei, porque Saul foi lá e matou, fez o sacrifício. Então, para o povo, ele via um homem segundo o coração de Deus. Via um homem que era um rei, um guerreiro, que estava debaixo das coisas de Deus, para o povo. Mas dentro do coração de Saul, ele olhava para si mesmo, ele olhava para o seu próprio coração. E é isso que Deus está falando com o meu coração nesses dias. Estamos vivendo dias assim, que o coração enganoso, o nosso próprio coração, quer agradar a si mesmo, colocando uma roupagem religiosa de bom crente, de cristão, mas está ouvindo e querendo agradar a si mesmo. Irmãos, é um tempo muito complexo, muito difícil, um tempo onde nós estamos debaixo de uma opressão maligna muito grande, uma opressão do inferno de dizimar a fé, de acabar, de fazer com que venha sobre o povo de Deus, veja bem, venha sobre os cristãos um esfriamento gigante. E debaixo desse esfriamento, o diabo ele quer colocar uma roupagem religiosa e exaltar o próprio homem, exaltar o próprio coração do homem. Então eu percebo muito claro, eu vendo a minha vida, eu falo: Senhor, como é difícil viver esse tempo buscando a Tua presença, tendo um devocional, tendo uma palavra viva e eficaz que vai direcionar a nossa vida. Porque a gente é muito propício a buscar o próprio coração, uma revelação do próprio coração, não de Deus,
uma revelação que agrade o próprio coração. Como Saul fez, ele disse com ele mesmo, ele foi muito claro para Samuel, disse comigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer dessa maneira, e aí eu consigo mostrar para o povo que eu sou rei e guerreiro, consigo calar a boca do povo, e eu consigo mostrar para Deus, eu consigo adquirir benevolência. Ele fala assim, que eu precisava a benevolência do Senhor, então ele vai lá e ele quebra um processo. Ele quebra, ele desagrada a Deus, porque o próximo versículo vai ser muito claro. Olha o versículo 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, você procedeu de forma burra, de forma errada, em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus. Olha esse versículo que Deus está falando com a gente. Você, povo de Deus, está procedendo de forma errada, de forma nécia, de forma enganosa, de forma burra, de não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordena. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele falando para Saul. Deus ia confirmar o reino que ele tinha prometido. O reino mas você quebrou um processo. Porque você olhou o seu próprio coração. Você olhou sua própria vida. Você se embasou em si mesmo. Você não olhou a Deus. Você não olhou em agradar a Deus. Está muito claro aqui, você quis fazer com que o seu coração falasse mais alto. Você não quis agradar ao Senhor. Você procedeu de forma errada em não guardar esse mandamento. Já agora, olha o versículo 14. Já agora, não vai subsistir o seu reino. Não vai vingar. Não vai passar, não vai ter o processo que Deus falou no teu reino, porque você quebrou uma aliança. Você quebrou aquilo que Deus falou com seu coração. Você quebrou. Porque Deus, olha lá, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Deus já estava preparando Davi. Deus prepara pessoas que agradam o coração dele. Deus está preparando os verdadeiros adoradores para adorar em espírito e em verdade. Se existem os verdadeiros, existem os falsos adoradores. Existe um processo religioso gigante. Existe um processo de igrejas que estão infladas e cheio de poder carnal, de poder de olhar para si mesmo. E nós estamos vendo hoje, recheado nas redes sociais, pregações, entre aspas, direções, formatos, para poder direcionar o homem a olhar a si mesmo e não agradar ao Senhor. E aí nós vamos ver uma coisa terrível, porque Deus não é o homem para que minta, Deus não é o filho do homem para que minta. Deus quer cumprir a palavra dele, mas o homem que olha o seu próprio coração, veste uma capa religiosa, não quer agradar o Senhor, este homem vai perder a unção de Deus, vai perder o que Deus mandou fazer sobre a vida deste homem. E por isso que nós temos visto muitas destruições, nós temos visto muitas pessoas cair em pecado, e nós temos que vigiar as nossas vidas. Eu falo, Senhor, me ajuda a vigiar o meu coração, ajuda a não cair nesse processo, porque Deus, muitas vezes eu quero te agradar, mas existe uma capa, e é para agradar a mim mesmo, não é para agradar ao Senhor. Então Deus está nos alertando nesse sentido, porque ele falou para Saul, você tem que cumprir o que Deus quis que cumprisse. Não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Não é no processo. E foi muito claro que Samuel falou para Saul, procedeste de forma errada e não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Você fez errado. Você não guardou o mandamento. Irmãos, que venha servir de um alerta essa palavra ao nosso coração. Deus está nos encontrando numa situação bem complexa e houve uma permissão do Senhor nessa situação. Nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia agora. Nós estamos vivendo um mundo onde foi afetado de forma terrível, com depressão, síndrome do pânico, enfim. Só que também foi afetado de olhar para si mesmo e falar assim, eu preciso olhar para o meu coração e viver bem, fazer as coisas bem, eu quero isso.
eu não quero nada de Deus, eu não quero nada de... Eu quero agradar a mim mesmo. Então as pessoas estão buscando se agradar. As pessoas estão comprando mais, as pessoas estão buscando agradar a si mesmo. Agradar com atitudes que não são de Deus, atitudes que não são do Senhor, atitudes que não é a palavra de Deus, mas Deus está chamando a atenção, como ele falou aqui. Deus está enviando uma unção profética, Deus está enviando profetas, Deus está enviando pessoas, Deus está enviando chamados, Deus está levantando chamados, porque esse tempo é o tempo que os campos estão gigantemente abertos, brancos, estão assim, nós vemos um campo assim vasto, mas ainda os trabalhadores são poucos. Poucos estão agradando o coração de Deus. Senhor, venha nos ajudar a agradar o seu coração e a não olhar o nosso próprio coração. Senhor Deus, nos ajude, nos ajude. Nós queremos ser sinceros para Ti, Pai. Aquele que está ouvindo essa palavra, aquele que está lendo essa palavra, nos ajude, ajude a mim, ajude os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, para que não se encontre como encontrou Saul aqui, que ele disse para si mesmo, ele quis agradar o seu próprio coração, e ele vestiu uma roupa errada, ele mostrou para o povo que ele era o tal, e não era, Senhor, e foi tirado dele isso. Pai, nos ajuda, para não perder aquilo que o Senhor nos prometeu. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.